Alvinegras! Este é o Irmandade Corintiana número 118. E aqui fazia tempo que não vinha está o meu amigo Icarão. Tudo bem, Icarão? E aí, galera? Mesa farta hoje, né? Hoje a mesa está cheia. Santa Ceia. Do lado de Icarão está o meu irmão Fábio. Tudo bem, Fábio? Opa, tudo bem, tudo ótimo. Certo? Mais jovem na mesa aqui, tô bem. E aí, Gibson, e você, o mais velho, tudo bem? Eu não sou mais velho, você não, é mais velho. Não, você é mais como velho. Assim? Não vem se esconder não, cara. É você, não vem se esconder não, pô. Polêmicas. Engraçado que falou de idade, todo mundo começou a dar risada, ficou um negócio bem leve, né? Bom, e continuando no assunto idade, vamos falar dos jovens do Corinthians. Olha os que jovens gancho, cara, você viu? jogadores Gancho do que menino. chegaram... Quem sabe faz ao vivo. Quando Isso aí, ele isso aí. Os jovens jogadores que chegaram, muitos deles jogando agora essa semana nesse jogo, estreando o futuro do Corinthians aí, mostrando a sua cara. Não é isso, Fábio? Exatamente. Foi bacana, assim, no sábado à noite o jogo foi bem morno, né? Um jogo digno de sábado às 9 horas da noite, sim, mas teve um momento lá que eu até comentei contigo, assim, você tira o Cássio, que tá com 30, sei lá, o Henrique, que deve ter uns 30 também, o mais velho era o Romero com 26, e tirando o Romero, era assim, os outros 8 era molecada de 22 pra baixo, assim. Muito legal ver a molecada toda jogando. É óbvio, tá desentrosada, é muito reserva, sim, gente improvisada, etc. Tem gente que acabou de chegar no clube. Gente que acabou de chegar no clube, mas muito bacana ver todo mundo ao vivo defendendo ali, novo, sangue jovem. Imagina daqui um ano essa molecada toda com o Romero ainda lá, ajudando, fazendo uma puta diferença aí, fazendo uma baita diferença aí, ia ser bem legal, cara. Ia ser bem legal. E aí, Gibson, o que você achou da garotada? Cara, eles merecem essa chance? Como não, é? A chance não só merece, como você monta jogar mais pra dar mais rodagem, pra molecada pegar o ritmo e entrosar com o time. Só que a gente sabe que eles entraram nesse jogo pra fazer um rodízio, né? Por causa da longa sequência de jogos que a gente vai ter. Quantos jogos você tinha falado e quantos dias que a gente ia ter? Você tinha postado pro dia no grupo lá? É um absurdo. A gente completou agora, foram 6 jogos em 18 dias. 6 em 18. Cada 3 dias um jogo. Vai ser 2 por semana. Né? Bom, a gente tinha falado isso já antes aqui no podcast, né? Se a gente for avançando nas competições que a gente tá, a gente vai jogar 2 por semana até o fim do ano. Que é uma correria danada. E vale falar, esse time de sábado tinha muitos improvisos, mas muitos desses jovens são de fato titulares. Né? É verdade. Você pega o Pedro Henrique, é titular. Sim, o Pedrinho. Isso, o Pedrinho, o Douglas agora é titular, tá lá. O Léo Santos, eu imagino que deva ser titular, talvez. No futuro. É importante falar do que o mesmo o Arauz, o chileno que chegou, também tá mostrando um bom futebol, claro, tem que se entrosar. O Vital já foi titular algumas vezes. O cara não tá nem uma semana no Brasil, já jogou 2 partidas. É importante que o Gibson falou que, assim, além de aumentar o número de jogos, né, é só decisão, né, porque a gente tá nas quartas da Copa do Brasil, com o jogo de volta programado, né, contra a Chapecoense, agora a Libertadores, que tá em oitavas. Então, assim, além de serem vários jogos, são jogos decisivos, que com certeza desgasta mais, né, vai ser mais correria, enfim. Então é importante colocar a rodagem pra literalmente botar todo mundo em jogo, né? E acho que o corintiano quer isso, assim, ele prefere ver essa molecada entrar, prefere ver, entra aí, Arauz, acabou de entrar, acabou de ser contratado, anunciado na segunda, até sábado já jogou 2 vezes, como você falou, né? Em 5 dias já jogou 2 vezes. E prefere ver o Arauz entrar do que chamar o Marquinhos Gabriel de novo, do que chamar... coisa nova, né? Novidade, pode dar até uma hora falando, frescor, vai né? entrar o Roger, vai entrar o Roger. Ah, não, o Roger já... Vai entrar o Roger, não tem como, mas não entrou, que bom. Ainda bem. Foi meio esquisito que entrou o Danilo, acho que foi até ele pegou assim, cara, tá muito jovem o time, vamos elevar a idade do time. Quando falaram do Danilo, eu achei que ia ser o Avelar, que tava no banco. Não, mas aí era o Danilo. O Zidanilo. Apesar que o Sheik é mais velho que o Zidanilo, né? O Sheik realmente aumentaria a idade aí, e é um cara que tem entrado em todos os jogos praticamente, né? E vocês acham que essa aposta no futuro que o Corinthians está fazendo é o ideal? É o que o Corinthians pode fazer agora? Enfim, é o futuro do Corinthians, é esse mesmo? Não é questão do que deve, como você falou, é o que pode fazer agora, eu acho que é mais o caso do que pode. É mais uma necessidade necessariamente do que necessidade. Não, seria uma boa prática de qualquer clube misturado isso com uma contratação de gente mais experiente, os caras mais... Mas como não tem contratado, bicho, é o que tem pra fazer, traz o Messi e uma molecada, pronto, né? Mas já que não dá... Não, o Messi não precisa mais, já tem o Romero, bicho. E o que eu acho importante de valorizar é que, assim, alguns anos atrás, o Corinthians às vezes lançava garoto na fogueira
E às vezes botar uma baita responsabilidade em cima do moleque, o moleque se queimava. A gente falou várias vezes sobre isso, de tomar cuidado pra não queimar e tal. Então, pelo menos assim, era um jogo despretensioso, digamos assim. A gente, obviamente, tem que saber dosar e saber entender esse calendário apertado, esse excesso de jogos e tal. E saber que, às vezes os caras vão entrar e vai ser um jogo feio, como foi ontem, e ok, entendeu? E saber entender que os moleques estão, de fato, sem entrosamento, sem uma série de coisas que o time titular, por exemplo, teria. Então, acho que pode ser sim o futuro, mas eu acho que também tem que ter paciência e não achar que os moleques vão entrar e... beleza, vai resolver jogo. A gente viu isso esse ano mesmo, né? Teve que entrar forçadamente o Mantuan ali, numa posição que não era dele, e tá queimado, assim. A gente pergunta aqui, galera, o que vocês acham do Mantuan? Acho que no mínimo metade vai xingar aqui, o coitado do moleque. Mas eu acho que essa é a melhor estratégia dentro do que o Corinthians pode fazer hoje, né? Das possibilidades financeiras do Corinthians hoje. O Corinthians não tem grana pra sair contratando medalhão por aí. Então, isso é a melhor coisa que o Corinthians pode fazer, tanto do ponto de vista técnico, trazer uma molecada com fôlego, vontade, que a galera quer ver, o corintiano quer ver, tem mais paciência assim com a molecada, apesar de às vezes um ou outro se queimar, e também é o que pode dar mais benefícios pro futuro, né? Você traz 10 moleques, a gente falou isso acho que no último episódio, você traz 10 moleques, 5 dão certo, já valoriza pra cacete, já constrói um time super bom, mesmo que venda alguns deles ano que vem, depois outros vai aproveitando, né? Porque assim, a gente não tá, por exemplo, com um time pra, vamos disputar o título do brasileiro. Talvez esse campeonato brasileiro seja exatamente pra isso, obviamente, pra fazer o melhor possível, sei lá, uma rara exceção, disputar lá na frente, mas não é um campeonato, por exemplo, que a gente tá lá em cima disputando o título. Então, vamos aproveitar pra fazer isso e, óbvio, investir em Copa do Brasil, então, em Libertadores, que são jogos de tiro curto, campeonatos de tiro curto, né? E aí, usar o brasileiro, por exemplo, é óbvio, fazer o melhor possível e dar confiança pros caras. O Mauro Berto comentou aqui, contando com a experiência de que vem de Danilo, Emerson e outros. Sim, importante, né? O Gibson falou, tem essa mescla claro. de veteranos aí também. Acrescento aí o Jadson, o Cássio, o Fagner. Mesmo assim, o Avelar que chegou a pouco, mas tem uma experiência internacional. O próprio Gabriel, Ralf, esses caras... E esses caras que às vezes nem aparecem, né? O Danilo mal entra, de vestiário, o cara deve ajudar muito essa molecada. Passa uma mensagem legal pra molecada aí de seriedade, de disciplina e etc, que contribui pro crescimento do profissional também, né? E tem mais gente comentando? O Luiz Adnan falou uma coisa aqui, ele falou, perdemos a chance de encostar no grupo da frente. Eu queria falar um pouco sobre isso, porque com a vitória do fim de semana passada, a gente saiu daqui, tem um grupinho que tava no meio ali, a gente descolou desse grupinho. E tem um grupinho que tá na frente agora, que é o grupo da frente. Né? Tem ali uma zona de uns 3, 4 pontos de buraco entre esses dois grupos. A gente conseguiu escapar daquele miolo e passou ali pra frente. Se a gente tivesse ganho o jogo ontem, né, mesmo que seja aquele 1x0 sofrido, a gente tava o quê? Ali a 6 pontos do líder. Se a gente não tivesse priorizando os outros campeonatos, dá pra disputar esse brasileiro sim, cara. Não, concordo. É que eu acho que assim, obviamente vai chegar num ponto que o Corinthians não tem o elenco pra disputar ninguém tem. Ninguém tem. É que eu acho que além dos outros campeonatos que o Corinthians talvez priorize, quer dizer, deve estar indicando que vai priorizar, o Corinthians deu aquela derrapada no começo, que perdeu os pontos ali, que faz sofrer agora, né? Realmente na campanha, fazem diferença. A gente lembra da campanha ano passado que foi... sem dúvida. O oposto. Exatamente. Eu acho que o que impede a gente estar disputando lá na frente não foi esse empate deste sábado, e sim as 4, 5 partidas logo antes da Copa do Mundo, que o Corinthians perdeu muitos pontos ali. Sem dúvida, mas eu digo, o fato de a gente começar a usar time misto já indica que a prioridade não tá ali. O meu xará, Fábio também, Fábio Donadil, falou, vocês não acham errado poupar os 2 laterais no mesmo jogo? Olha, conceitualmente eu acho, eu até me incomodei um tanto com isso, né? Porque obviamente a gente perde muito poder ofensivo, porque o apoio do time tá muito nas laterais. Mas ao mesmo tempo eu não sei a situação física desses caras, né? Obviamente se optaram por poupar tanto o Avelar quanto o Fagner, é porque eles estavam estourados, estavam no limite físico deles. Acho que o fato de, improvisar um Thiaguinho ali na lateral direita, colocar pela primeira vez o moleque na lateral esquerda ali, o Carlos Augusto, isso demonstra alguma coisa ali, não é à toa. Né? Eu acho importante lembrar que assim, o Fagner, ele veio da seleção, né? Ele não teve a pausa, digamos assim, ele estava jogando direto. A recuperação da pausa. E o Danilo Avelar, ele mesmo comentou essa semana que, cara, lá na França que ele tava, ele tinha ele tinha a semana inteira de recuperação, ele voltou pro Brasil depois de 10 anos. Então é uma adaptação, né, cara? Então acho que é importante a gente avaliar que talvez seja uma análise ali do dia a dia para relevar. E o Fagner teve contusão antes da Copa, né? O Avelar não fez pré-temporada com o time, ele fez pré-temporada lá atrás, no começo do ano, então outro... Essas coisas todas
Vamos entrar nas partidas do que o Corinthians fez essa semana agora. Para mim ficou bem claro que essa opção que o nosso espectador aí falou de poupar os jogadores, fica bem claro, né? O Corinthians se poupou nessa partida para a disputa da Libertadores na quarta-feira. Jogou 2 vezes a semana, a primeira vitória da Copa do Brasil com a Chape, um time titular. No sábado, com um time bastante reservas, como o Fábio falou, improvisação, estreia de jogador juniores e tal. Então, para mim, fica bem claro que o Corinthians se poupou. Eu acho que se fosse um jogo decisivo, o Fagner, o Avelar, enfim, acho que os titulares teriam jogado novamente. Sim. Mas não sendo um jogo decisivo, sendo um jogo mais tranquilo, entre aspas, contra o Atlético que estava na zona de rebaixamento e tal, o Corinthians fez a opção, não, vamos poupar uns jogadores pro jogo de quarta-feira, né? A própria opção... Fica mais claro, assim. A própria opção do jogo ser no sábado à noite, que foi uma opção da diretoria, é para ter um tempo maior para poder viajar para o Chile e jogar o jogo agora no meio de semana da Libertadores. Né? Então, assim, ele perde tempo de recuperação entre o jogo de quarta e o de sábado para ganhar tempo de recuperação para o outro jogo. E tempo de preparo, enfim, tempo de viagem, tudo isso faz parte das escolhas que um time que disputa 3 campeonatos ao mesmo tempo tem que fazer. Mas era o que a gente conversava, né, durante a Copa do Mundo. O Corinthians vai ter que fazer as suas escolhas. E parece que o Loss já fez, né? Já fez esse jogo, mostrou que o caminho daqui pra frente vai ser esse. E a partir de agora, assim, Copa do Brasil, se continuar seguindo em frente, são mais 5 partidas até o final. Acabou. 5 partidas, pode ser campeão. Né? Rende uma bolada, né? E rende uma bolada. Assim, só de passar da Chape já ganha 6 milhões e meio de reais. Assim, Quase um Rodriguinho. Já é quase um Rodriguinho. E a Libertadores também, são 8 partidas para mais que faltam na Libertadores. Então você tá falando assim, tem 2 campeonatos importantes que ganham uma grana preta, que são 13 partidas. O brasileiro, a gente ainda tem um turno inteiro e mais 2 partidas. Tem 21 partidas aí só do brasileiro. Então tem mais partidas do brasileiro do que desses outros 2 campeonatos juntos. Me parece clara a escolha, assim. Não só são 2 campeonatos por menos tempo de jogo, e assim, se cair de um deles, começa a repensar o outro. Tivemos 2 jogos essa semana, contra a Chape e contra o Atlético Paranaense. No segundo tempo contra a Chape, já o Corinthians fez um bom primeiro tempo contra a Chape, saiu ganhando de 1-0 logo no início, o Romero de novo, mito. E depois no segundo tempo já deu a impressão que tá se poupando. E esse jogo, claramente, o Corinthians já se poupou, já tirou titulares e tal. Você acha que o Corinthians já estava pensando nesse segundo tempo contra a Chape nessa semana? Você acha que é um time que o Corinthians no ano passado fazia isso às vezes, né? Se poupava, a gente percebia que o Corinthians tirava um pouco o pé pela maratona. Você acha que o Corinthians já está fazendo isso, Fábio? Eu acho que no caso do jogo da Chape, não. Eu acho que o que faltou ali, contra o Atlético Paranaense, óbvio, fez isso, poupou o jogador. Contra a Chape, não. O que aconteceu pra mim na Chape? Cansou mesmo, porque veio de 2 jogos que, ao contrário desse, jogou muito bem o segundo tempo. Então foram 2 jogos que, pelos 90 minutos, o time correu mais. Né? Isso cansa, e é tudo jogo seguido, né? A gente falou aqui, 6 jogos em 18 dias. Pega esses 2 jogos aí, os caras estão cansados, chega no segundo. E aí joga com intensidade o primeiro tempo, no segundo não tem energia. Acaba. E esse jogo contra a Chape inverteu, né? O Corinthians jogou bem o primeiro tempo e mal o segundo. Exatamente. Então, pra mim, foi isso. Foi mais o fator cansaço do que o fator, vamos preservar. Até porque eles sabiam que iam ter um jogo mais de descanso no brasileiro. Já tinha dado sinais de que iria poupar no brasileiro. Eu acho que vale considerar que o Corinthians, principalmente, sei lá, depois da Chape, antes da Chape, veio de 2 jogos intensos contra o Cruzeiro em casa, 2-0, depois contra o Vasco lá em Brasília, 4-1, virada e tal. Então, assim, chega uma hora que acho que o corpo também dá aquela riada, né? Beleza, fez 1-0 bem até contra a Chape no começo do jogo. E acho que no segundo tempo deu aquela tirada de pé não proposital, acho que até natural, né? Teoricamente. Mas é importante, assim, a Chape não é um time tão fácil assim. Apesar do Corinthians nunca ter perdido na história do Corinthians para a Chapecoense, nunca tinha ganho na arena da Chapecoense. Então, agora ganhou. Querendo ou não, foi um feito diferente ali. Mas a gente é tão justo que a gente vai dar mais 2 chances da Chapecoense ganhar o jogo da vez. Seguidas. Na casa deles. Que vem aí. E o outro feito importante aí que aconteceu foi que, com o gol e com a performance dele no jogo, o Romero
foi pela terceira vez consecutiva eleito o craque do jogo pela Irmandade Corintiana. Que fase do Romero, 3 vezes seguidas. 3 vezes seguidas. A gente foi ver o nosso histórico, assim, os nossos historiadores da Irmandade fuçaram todos os arquivos e descobriram que isso aconteceu apenas uma vez na história da Irmandade Corintiana. E pasmem, quem fez isso uma vez foi o Marlone. O Marlone, em 2016, teve uma sequência de jogos eleito 3 vezes consecutivos. Foi aquele único mês que ele jogou bola no Corinthians, né? Deve ter. Enfim. Foi quando ele fez o gol Puskas lá. Esse foi Libertadores. Esse foi de Libertadores. Mas foi incrível. Assim, quando a gente olhou esse histórico, falou, meu Deus... O Marlone já foi o melhor jogador do time, né? Incrível. Mas melhorou, né? A diferença é que, além daquele time de 2016, a gente não ter confiança nenhuma naquele time, né? Desde o início. Sim. O Marlone esses 3 partidas, foi uma vitória do Corinthians, uma derrota e um empate, né? O Romero foi eleito em 3 vitórias e participação importante dele. E sim, fazendo 6 gols ao longo desse período. O Marlone fez, 2 gols e deu umas 2 assistências nesse período aí. Jogou bem esses jogos, não é à toa que ele foi o craque do jogo. Mas às vezes o craque do jogo não é bem um craque, assim, é o que sobrou, né? O Darley Franco falou aqui, ó. Rapaziada, será que o Danilo vai ocupar algum cargo no Corinthians? O Danilo, ele é um cara que ele não... Parece que ele não quer se aposentar, cara. Porque ele tá relutando bastante, assim. Eu acho que a probabilidade dele, quando se aposentar, conseguir alguma coisa no Corinthians é grande, porque o Corinthians também quer, manifesta isso, né? Mas ele reluta um pouco em se aposentar. Se ele quer, né? Eu pelo menos não vi nenhuma entrevista. Ele não manifestou isso. Do Danilo falando, não, eu quero ser dirigente, eu quero trabalhar nos bastidores e tal. O Corinthians que tá tenho pra mim que o Danilo vai pra uma fazenda, vai cuidar do gado dele, vai viver a vida tranquila dele. Esse ano o Danilo deu entrevistas falando que esse ano era crucial pra ele entender ele mesmo, né? A capacidade dele como jogador, o quanto ele consegue como jogador entregar em campo. Acho que a lesão pesou muito nisso, né? Sim, ele teve jogos aí, principalmente nos amistosos, tal, jogou bem. Eu acho que agora ele tem até esse final de ano pra entender isso. E aí ele vai ver se isso é dentro ou fora do Corinthians. Acho que não importa. Pode e do futebol, né? Pode ser no treino que ele veja isso. Mas eu vejo também. Ele é um cara que preferia jogar num time da Série B, entrando ali, do que ficar amargando o Magno Ramos aqui deu uma sugestão. Ele falou que o Danilo podia ganhar uma vaga na mesa da Irmandade aqui. É bem-vindo. Já está convidado. Pra não ser injusto, ele vai ganhar o mesmo salário que cada um de nós aqui. O mesmo. Não, a gente pode dobrar o dele. A gente dobra o salário dele. Ele é craque. Ele tem mais história, né? A gente dobra o salário dele. E a gente começou falando dos jovens que jogaram com a camisa, estrearam e estão formando esse futuro do Corinthians. Vamos falar um pouco mais desses garotos que estrearam aí essa semana, né? O Arauz, chileno, que chegou... Arauz, não sei. Todo mundo tá falando Arauz, eu vou no Arauz. Que chegou essa semana. O Thiaguinho estreando, improvisado na lateral. O Carlos Augusto, garoto, na lateral esquerda. O que vocês acharam dos 3 aí? Acho que é importante avaliar também que o Thiaguinho e o Carlos Augusto, né, que jogaram ontem, obviamente não são dessa... O Carlos Augusto até tá sendo um pouco mais trabalhado, né, pra lateral, porque não tem o substituto do Avelar. Não, mas ele é lateral. Não, ele começou como volante. O volante e o zagueiro. Ele já jogou as duas posições. Ele subiu nas duas posições, mas ele veio pra lateral, né? E eu acho importante considerar que, assim, eles entraram, não foi na fogueira. Foi num jogo relativamente tranquilo. Na arena, num lugar que podia, teoricamente, estrear com calma, não foi nada... Eu acho que... Eu gostei muito de ver o Loss colocando os zagueiros, porque cara. Se o time perde esse jogo por 2-3-0, é fogueira, cara. É fogueira. Mas não perdeu. Jogando isso em casa pra um time na zona de rebaixamento. Não é. Mas você tá falando assim, depois do jogo não foi fogueira, mas antes do jogo poderia ser. Não Poderia ser. Eu acho que teria situações mais fogueira. Tá numa crescente. Claro, não estamos falando do clássico contra o São Paulo, etc. Mas, assim, pra isso dar errado, é bem rápido. Então, assim, o time não jogou bem? Não jogou bem. Né? Mas isso tem que se falar. A molecada segurou a onda da responsa que era esse jogo. A responsabilidade para esse jogo. Desses, eu vejo assim, obviamente o Arauz, ele é o que tá mais pronto mesmo para entrar de verdade no time, né? Mais experiência também, mais minutos jogados no Chile, Libertadores, etc. Sul-Americano. Tanto que entrou no jogo contra a Chape, quase fez um segundo gol, assim, tipo... bateu na trave. Com muito ímpeto, tá? O goleiro defendeu, depois bateu na trave, enfim. Eu acho que esse é o cara mais pronto ali. Eu não espero ver com tanta frequência os outros dois quanto eu espero ver o Arauz esse ano, né? Muito menos o Thiaguinho lateral direita, né?
O Carlos Augusto é isso, cara. Se mostrou um reserva legal, assim, eu acho que dentro dos dois laterais ali, ele foi melhor. Principalmente no segundo tempo, se soltou um pouquinho mais, começou a ter um pouquinho mais de... Não, até porque já tá mais acostumado com a posição também. Claro. Né? E tem que lembrar, assim, né? Até uma brincadeira que o próprio Danilo Avelar falou numa entrevista, que falam que o Romero ajuda a vender lateral, porque ele dá tanto apoio pros caras que os caras parece que jogam mais do que jogam, de repente, né? Foi isso que eu entendi do que foi dito, né? E aí ele falou, não precisa me ajudar a me vender, não, me deixa quietinho no Coringão. Até bacana a posição do Avelar aí. Mas, pô, esses moleques não tiveram esse benefício, apesar do Romero tá em campo, porque o Romero não tá mais na lateral, ele tá no meio agora. Ainda que ele apareça em tudo quanto é canto, né? Ele faz o falso não, ele acaba caindo pra lateral, mas... Sim, menos do que quando ele tava jogando pelos lados, né? Então eles não tiveram esse benefício do Romero atuando ali, feito doido. Muita gente aqui mandou perguntas sempre pra gente falar ainda das suas contratações, perguntando, e o Guerreiro vem? E o irmão do Romero vem? E o... Quem mais? Ganso, o Ganso aqui também? Nossa, não, cara, ninguém... Eu acho que nenhum desses vem. Como a gente tá o Ganso eu espero também que não venha. Como a gente tá falando das jovens promessas que o Corinthians tem apostado, eu acho que a linha que o Corinthians vai seguir é essa. E nenhum desses jogadores que você citou se encaixam nesse perfil. Né? Desses, o único que talvez interessasse de forma mais legítima pro Corinthians é o irmão do Romero. Com certeza. Até que já procurou outras vezes e tal. Mas o salário dele é bizarro. É assim. surreal. Se ele cortasse pela metade o salário dele, já ia ser o dobro do teto salarial do Corinthians. Então não dá. Então. Não, é uma realidade. E aí também pode ser estranho, né? Ter os dois irmãos. Um que chegou agora recebendo mais e o outro que é ídolo, que a torcida já adora recebendo bem mais, justo, não, porque o Corinthians não vai conseguir pagar o cara. Não. Ele não vai nem receber. Não, tô falando, se ele viesse, seria uma situação. Ele não pode vir receber mais do que o Romero. Teria que fazer um acordo doido com os chineses, dos chineses pagarem, sei lá, 3/4, 75, 80% do salário do cara. Eu duvido que nem chinês aceita. Mais dois comentários aqui, muita gente falando que o Jadson no meio campo tá difícil. E perguntando se o Rodrigo Oia sobe. Acho que ele tá falando do Fabrício Oia, né? Eu discordo que o Jadson melhorou bastante depois que o Rodriguinho saiu, tem se entendido bem com o Pedrinho e tal. Eu também achei, ele participou bastante desse jogo. Esse último jogo contra o Atlético Paranaense foi uma exceção. Quer dizer, jogou mal, né? Os outros ele foi bem. Agora também tem isso, ele é um jogador mais velho, ele sente um pouco mais a maratona. Fala aí. Mas é que eu acho que a proposta dele é exatamente o que você falou, é meio ser cerebral mesmo, meio organizador. Às vezes o cara não vai molecada pra correr, pra se movimentar mais. Eu acho que o perfil dele mudou um pouco daquele Corinthians campeão que ele era, que ele até jogava pela direita, era um pouco mais correria, não tanto, mas um pouco mais correria. Eu acho que é isso que o Guilherme falou, cara. Ele é meio cerebral, eu também tô gostando desse perfil dele agora. O futebol do Jadson depende muito de entrosamento. Porque ele é um cara muito de toque rápido. Pra toque rápido, ele tem que saber onde o cara vai estar, não onde o cara tá aqui agora. Né? Tem que saber lançamento em ponto futuro, tudo isso. Pra esse tipo de triangulação, que é o que ele faz melhor, aquele primeiro toque. Quando ele não sabe onde o cara vai estar, ele para, olha e tal, e aí acaba ficando lento e fica essa impressão de que ele não tá jogando bem. Agora... Sobre o Fabrício Oia, que o Darley perguntou aqui, o Fabrício Oia, ele é um talento da base, né? Só que nesse último ano, o que a gente tem de informação, vendo reportagens, entrevistas e tal, é que ele tá meio estagnado, assim, ele não tem evoluído tanto quanto foi até aquele momento. A expectativa era muito alta em cima dele, porque ele já é promessa há uns 2, 3 anos. Ano passado ele chegou a fazer alguns treinos com o time profissional do Corinthians e tal, mas ele deu uma estagnada aí. Evoluiu, né? E se não me engano, também tem uma questão contratual com ele. O contrato dele tá pra terminar e ele ainda não renovou com o Corinthians. E acho que enquanto ele não renovar de fato, o Corinthians ele não vai dar oportunidade pra ele no time profissional. Mas é um garoto que eu gostaria de ver jogar umas partidas no time profissional, sem dúvida nenhuma. Bom, o Henrique, o zagueirão, renovou o contrato com o Corinthians até 2019. Vocês acham que foi justo? Vocês acham que não? Que a gente tem que dar chance pro molecada? O que vocês acharam da renovação do contrato com o Henrique? Cara, o Henrique, eu vou ser sincero, assim, no passado um pouco mais distante, eu achava ele um bom jogador, um bom zagueiro, assim. Hoje eu acho que ele oscila. Eu acho que ele não é um cara tão regular. Acho que dentro do perfil que o Corinthians tem hoje, que não tem, por exemplo, mais o Balbuena, que foi, eu acho importante ter um cara experiente. Não acho que o Henrique o Henrique não era a minha primeira opção. Eu até defendi, por exemplo, a compra do Anderson Martins quando ele estava livre, porque eu gostava dele na época do Corinthians. Mas já que ele tá aqui, eu acho que é importante ter um cara de sustentação ali na zaga. Não acho, por exemplo, que a zaga do Corinthians hoje deveria ser Léo Santos e Pedro Henrique.
Acho que precisa ter um cara experiente ali pra servir como pilar, e acho que ele faz esse papel bem. Mesmo que alternando, né? Mesmo que alternando, exato. Ter o veterano ali, né? E assim, a gente pode falar, ele oscila, etc. Cara, até o momento eu não vi nenhum jogo uma falha onde absurda. eu falei, nossa, o Henrique comprometeu o jogo, o time. E desde que ele entrou, ele jogou 40 partidas seguidas. 40 partidas este ano, seguidas. É um cara assim, ele tá presente. Mereceu essa renovação. Um zagueiro, né? Se machuca pouco, se machuca pouco, toma pouco cartão. É uma voz importante ali, né? A gente tá falando de influência nessa molecada. É um cara que nunca foi um cara assim que você fica aparecendo na mídia da forma errada, né? É um cara muito uma cabeça boa, pelo menos. Pode não ter tido o desempenho técnico que se esperava dele lá atrás, quando ele surgiu, quando chegou até a ser convocado para a Copa do Mundo, né? Mas é um cara que acho que é importante ter uma figura veterana ali, e essa renovação dá essa segurança, né? Porque parece que já teve até proposta para ele aí, né? É verdade. Eu, enfim, falo isso, nunca gostei muito dele, acho ele um zagueiro mediano. Mas eu sou a favor da renovação dele, até pelos jovens que o Corinthians está contratando. Ele com certeza tem muita experiência para passar para esses garotos. Claro. Como o Fábio falou aqui, um jogador que está 40 jogos sem sair, sem ser substituído, sem levar um zagueiro que não sai por cartões, por contusão e tal. É um cara com certeza importante pro elenco. Não, e eu puxando aqui, acho que foi o Beto que comentou aqui do Castan, né? Poderia ter trazido o Castan. Aí sim eu acho que entra nisso que o Fábio tá falando. Acho que o Henrique tem essa regularidade. O Castan, por exemplo, seria uma incógnita, um cara que tava parado e tal. Eu acho que essa experiência... O Castan fez uma operação séria. Exatamente. Cérebro, né? Eu acho que depois que ele fez isso, ele nunca mais foi o mesmo jogador. Sim. Não, ele estava emprestado até. Então, não, e eu acho que essa regularidade que o Fábio mencionou, isso sim eu acho que é importante do Henrique estar lá hoje, que é um cara que já tá ambientalizado. Ambientado, obrigado, viu? Faltou as palavras. Ele já tá ambientado no Corinthians de hoje e já tá ali com os caras do dia a dia, ali o Léo Santos, o Pedro Henrique. E o fator extra-campo, né? Assim, não é, o Henrique, onde foi jogar, ele foi capitão. É um cara, ele é um líder, assim, não dá pra questionar isso do cara. Isso a gente, de repente, não vê. Não é técnico, né? Mas contribui muito pro time, não tem como. A gente já falou um pouco aqui, rapidamente, mas o próximo jogo do Corinthians é quarta-feira, Libertadores contra o Colo-Colo, lá, né? Em Colo-Colo. Em Colo-Colo. Em Colo-Colo. Só Colo-Colo. Lá fora. E depois, no domingo, contra a Chape, o Corinthians vai jogar domingo, 4 da tarde. É difícil o Corinthians jogar esse horário. Ultimamente, né? Não, e aí é overdose de Chape, né? Depois tem o segundo, depois tem o Acho que já fica em Chapecó, já fica né? lá, Nem volta. já. São os dois jogos lá, melhor, né? E no domingo, Dia dos Pais, né? Dia dos Pais contra a Chapecoense. Como é que o Corinthians vai jogar essas partidas, Gibson? Fala pra mim. Cara, Libertadores vai ter que ir pra cima, e a Chape vai ter um time B de novo, né? Você acha que já vai com o time? Ah, vai. Porque vai jogar de novo com a Chape no meio da semana, mas aí valendo. Sim, aí o Copa do Brasil. Então acho que vão aliviar na Chape no brasileiro. Esse jogo do Colo-Colo era importante tentar não tomar gol lá, fazer um gol lá. É que vai ser um jogo meio truncado. Então, né? O Gibson falou, vai pra cima. Você acha que o Corinthians vai pra cima? Ou o Corinthians vai se postar mais ali atrás, tentar ganhar a bola, uma correria com o Pedrinho, o Romero? Cara, o Corinthians do Loss é um Corinthians de ir pra cima. Eu vejo isso. Ele mudou mais perfil, ofensivo. Né? Ele mudou um pouco esse perfil. Eu acho que esse esquema do 4-2-4 aí, com o Pedrinho, não sei se o Vital joga, acho que talvez o Jadson no meio, o Cleison, né? Seja qual for, é correria, né? Não tem um perfil muito mais... O Carille tinha um pouco esse perfil de estudar o jogo e depois ir. Acho que o Loz adotou um estilo um pouco diferente, assim. Então, acho que não vai ser um time tão retrancado, cara. Acho que vai ser um time meio que pau a pau ali. O que eu vejo como positivo é que esse esquema do 4-2-4, ele deixa o meio campo mais parrudo, assim, né? Não fica tão vazio ali no meio. Então acho que vai ter mais disputa de bola no meio campo pra tentar... Porque na verdade é um 4-2-4-0, né? Não tem... Não é, se fala 4-2-4, a chegada na nossa, frente. tá todo mundo lá na frente. Não, todo mundo para aqui, assim, ninguém chega lá na frente. E aí quem chega é o Romero, né? É. Nesse falso 9. E quando chega, ele... O Loss falou, deve estar ouvindo o Gibson clamando aqui no último ano e meio. Ele fala, eu quero time compacto, jogando em áreas de 30, 35 metros. Tá? Fechadinha, né? E Fábio, você quer falar das meninas? Quero falar das meninas. Eu ia até usar o gancho do Marquinhos Gabriel no PSG, porque tem muitos boatos de jogadores nossos estarem indo pro PSG, etc. Mas está acontecendo um movimento contrário.
né? O Corinthians tá tirando jogadores do PSG. O Mbappé tá vindo? Meu Deus do céu! Anunciando em primeira mão aqui. Caramba, não. falando de jovens promessas, né? Não. Veio... tá dentro da política. Exatamente. Se encaixa bem. Inclusive do salário, né? O salário tá Vai bem ficar um ano no banco ali. Não, vai amargar um pouquinho, Esquentando, né? Até a gente vender o Romero, pelo menos ele fica no banco. Não, tá trazendo a Érica, jogadora do PSG, já veterana, já tem 30 anos, mas tá vindo aí pra jogar no Coringão aí, feminino. Mais um reforço aí pro time que já tá muito bem. Voltou a jogar com o time agora, né? Eu tinha dado uma pausa aí para o Torneio das Nações da Seleção Brasileira. E jogou contra o Taubaté e ganhou de 5-2. Jogou bem. Beleza, que beleza. Bem. As meninas continuam um show, então. Continuam dando show aí. Invictas no ano, não perdendo nenhuma ainda. Beleza. Impressionante. O Frank Barbosa pensa que nem eu. Ele fala, vamos torcer pro Roger e o Jonathan não voltarem mais. O Roger já tava no banco, né? Nessa última partida. O Jonatas deve voltar aí nesse Jonatas deve voltar. E acho que tem que dar uma chance a mais pro Jonatas, assim, nesses o testes do O brasileiro Jonatas acabou aí, né? de chegar. Ele vai lá, Cara, merece um teste. ele se machucou no segundo Não, jogo então, dele. eu acho que ele merece cedo, jogar uma cara. bolinha que nem esses Sim. times mistos aí. Põe aí. Agora, o molecada, Roger, tá? pra mim, esquece, bicho. É que o esquema muda muito, né, Põe cara? ele pra Com vender. centroavante. Mas ele não é problema de jogo. Ele não joga nada, ele não sabe jogar Não, uma é. bola. Tô falando do Roger. Tô falando assim, do esquema de centroavante sim, muda quando muito, entra. cara. Então, bicho, no máximo põe o Roger, sei lá, pra fazer aqueles passeios de guia na arena, sabe assim? Ele vira o guia lá, acabou, velho. Gibson, chegou aquele momento É. que todos esperam, todos aguardam. É o momento em que o Icarão vai dizer aqui, ó, nossa Eu rede tinha social. certeza que ele ia fazer essa aqui, ó. Icarão que Deu pra ver esse elástico, faz né? tempo que não vem aqui o Icarão. É, o elástico, né? Deu Lembrou, pra ver, né? assim, Deu uma... Espero que tenha estudado aí. Vamos lá, galera. Então, as nossas redes sociais Quantas são, Vou Gibson? fazer a cola. São pra você. 5, São é. 6, são Vamos lá. 6, 5 nada. Calma. São 6, São 6. Bom, vamos lá, vamos ver. Vamos lá. Twitter, Twitter, YouTube, YouTube, Facebook, Instagram, Instagram SoundCloud e... e iTunes. Ó! Vai, Corinthians! Muito bom. Tudo Irmandade Corintiana com TH. Só o Twitter, que é Irmandade Timão. Isso aí. E tem o nosso e-mail também, irmandadecorintiana com th@outlook.com. É isso aí, Isso aí, cara. que maravilha. Parabéns, fez Estourei, bem a lição de casa. Andou estudando esse tempo todo aí. É isso aí, ficamos por aqui nessa semana agora, então, Libertadores. Depois Brasileiro. Libertadores Exatamente. é tenso, hein? Semaninha de 6 pontos, vai. Vamos lá. Gostoso. Subir de 6 pontos. Vamos lá, vai Pode Corinthians, empatar contra galera. a Chape, né? É isso aí. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Valeu.